agradecer ao nosso pastor pela oportunidade. Eu disse a eles, ao senhor e ao pastor presidente, que ia começar a vontade era mais antes, né? Queria voltar a ministrar com 3, 4 meses, mas não aguentava. Mas no mês passado eu tive a oportunidade e aí eu senti que dava para começar a ministrar a palavra do Senhor. E 6 meses, alguns dias da cirurgia. Para alguns que não conhecem, né, a gente fez uma cirurgia no coração, colocamos uma válvula aórtica de peito aberto há 6 meses atrás, 25 de agosto. Eu estava na UTI e do meu lado tinha um homem que os seus filhos eram crentes e eu estava ali. E eles vinham à tarde e começavam a louvar. E eu deitado na maca, todo costurado, como diz a história do povo, né? E pensando, Deus, o Senhor me deu uma nova oportunidade de vida e eu tenho certeza que o Senhor tem algo comigo, com minha família. No domingo, Deus falou profundamente, não foi? O irmão diácono com a gente aqui, entrou um rapaz. No final do culto, o Senhor falou no meu coração: levanta, vai até ele. E eu travei as pernas, preocupado, pensando que era coisa minha, mas de repente o irmão Daniel se levanta. Deus usou o irmão Daniel, e ele saiu como que fosse falar com a irmã Gisa e com a esposa dele, e eu disse: não, é meu mesmo. Não. Ele arrodeou, saiu, foi até o rapaz, e começou falando com ele, e eu falando com o diácono, falei assim: como nós somos covardes. Assim eu disse para o Senhor, foi. E fiquei pedindo misericórdia a Deus. Quando eu comecei a clamar para Deus quebrar as barreiras, não é fácil. Quando ele vem para aceitar Jesus, reconciliar, e o diácono bateu no meu ombro e disse as seguintes palavras: Deus ainda tem mais coisas com o Senhor. Eu guardei, e o pastor me deu a oportunidade de estar ministrando alguns minutos a palavra do Senhor nesta noite. Por favor, o texto sagrado diz: no terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Ele disse a eles: não tem mais vinho. Jesus lhe disse à mulher: e que essa tua preocupação tem a ver comigo? E ainda não é chegada a minha hora. No versículo 5, para nós meditar nesta noite, diz: sua mãe disse aos seus serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Tem alguma tradução diferente da minha nesse versículo 5? Faça tudo o que ele disser. Eu queria nesta noite intitular essa mensagem como: Jesus sabe o que fazer. Jesus sabe o que fazer. Aleluia! Guarde na sua mente, o ministério de Jesus começa aqui escrito por João, daqui para frente. Jesus estava num casamento. Naquela época, os casamentos duravam mais ou menos uma semana, a festa era grande. E os irmãos que gostam de fazer festa, evento, Mancilda, as outras irmãs sabem que é trabalhoso. Vai preparar o frango, seja o que for, para fazer todos os ingredientes daquele evento, se vai ter feijoada, se vai ter refrigerante, se vai ter suco. Fica preocupação no lar. O texto sagrado diz que os seus discípulos foram o quê? Convidados. E Jesus também estava no meio, sua mãe estava se acontecendo o casamento, mas de repente a Bíblia diz que faltou o vinho, e o texto vai dizer que a mãe de Jesus chega para Jesus, dizendo: ô Jesus, acabou o vinho. E o texto vai me falar que Jesus olha para ela com a seguinte indagação: que tem, mulher, com essa tua preocupação? Eu entendo que naquela hora
Jesus não queria começar o seu ministério, mas o povo estava esperando o Messias. O povo estava esperando aquele que ia resgatar o povo de Israel. E essa mensagem que eu trago nesta noite é: Jesus sabe o que fazer. Começa a meditar no teu coração. Começa a meditar o que está passando na tua mente, no teu ser, na tua família, na tua história de vida até aqui. Se ainda não aconteceu, escute. Se ainda não, eu vou usar algumas palavras simples, porque eu prego simples. Se ainda não desabrochou aquilo que tu tem pedido, se aquilo que está dentro da gaveta ainda não saiu do papel, aquilo que tu escreveu do começo do ano até aqui não aconteceu, segura, calma, sossega, porque quem sabe fazer, vai fazer por completo. Oh, aleluia! Quando o homem entra em cena, que a mãe de Jesus entra dizendo: Jesus, acabou o vinho. Eu entendo que o homem queria fazer algo por aqueles noivos que estavam ali, preocupado com a alimentação, preocupado com o vinho, preocupado com o ambiente daquela uma semana de festa. Mas Jesus, no versículo seguinte, no versículo 5, a mãe de Jesus, pelos olhos da fé, comendo essa palavra, meditando nessa palavra, irmã Juliana, eu vejo a mãe de Jesus chamando eles, os seus serviçais, dizendo: olha, não se preocupe, o que ele mandar fazer, faça. Oh, aleluia! Grande Deus! Sossega a alma, acalma o coração, diz o Senhor que Ele ainda está no controle de todas as coisas. O problema é que nós somos muito agoniados. A gente coloca hoje o projeto aqui, Daniel, daqui a 3 meses, no máximo, a gente já está pedindo: Senhor, o Senhor não respondeu o projeto, que é imediato. Mas o que eu louvo a Deus, irmãos, é que Jesus faz por completo. A Bíblia vai me dizer que Jesus Cristo olha para aquela multidão. Estava muita gente naquele casamento. E ele olha para a direita ou para a esquerda, a Bíblia não me relata, mas tinha no mínimo, está no texto, 6 tralhas, como se fosse hoje pote. E a Bíblia vai me falar que Jesus manda encher, e eu estudando, cada pote cabia em média 80 a 120 litros de água naquelas tralhas. E a Bíblia diz que Jesus disse: pois bem, vocês querem que eu faça? Eu vou fazer. Aleluia. Enche as tralhas, enche o pote. Quem sabe Igor ainda não chegou, é porque o pote ainda não encheu. Quem sabe ainda, irmão, não chegou a bênção lá na tua casa, porque o pote ainda não terminou de encher. Aguarda, prepara. Aleluia. A Bíblia diz que ele encheu ali, como esse pote está derramando a água, enchendo a água, as tralhas começaram a encher. Aí Jesus olha para os seus discípulos, e eu fico meditando, comendo essa passagem. Eu digo: meu Deus, a fé daqueles homens era tão grande que eles estavam enchendo, mas o povo estava preocupado como saciar aquele povo naquele momento. Mas Jesus não estava preocupado. Ei, irmão, deixa eu te dizer nesta noite: quando nós temos Jesus na nossa vida, a gente só se preocupa porque somos carne. Mas nesta noite, pelos olhos da fé, no momento espiritual, fica tranquilo, suporta, porque é o Senhor que anda conosco 24 horas. A Bíblia diz em Salmo que é o Senhor quem levanta do seu santo lugar, olha para o necessitado e acode. Ou seja, ele chega no momento certo e traz a vitória. Aleluia. Passou-se anos, 6 meses. Eu passei 2 meses dentro de casa. 3, como a psicóloga disse, 3 surtos de ansiedade, que eu ficava dizendo: meu Deus, eu não vou me levantar desta cama.
minha mulher pede socorro, minha família está sofrendo, mas eu tenho um Deus que ainda está velando para comigo. E eu botava os hinos e começava a louvar. A televisão na minha frente, eu disse, é Deus que está comigo. E eu vendo o trabalhar de Deus, e o Espírito Santo falava comigo, calma, sossega, porque eu sei fazer. Com 3 meses me levantei, e muita gente olhou para mim e disse, tu já está levantando já. Para a glória do Senhor, quem dá libertação, quem dá saúde, é o dono daquele que pode fazer muito mais. O texto vai me dizer que começa a encher as tralhas, e Jesus pede alguém para começar a tirar. E aqui eu maravilho, quando Jesus pede para tirar, e ele diz, serve ao mestre Sala, o responsável, quem estava organizando o evento. E Jesus fica ali parado, esperando o que ia acontecer. Tomaram o vinho, de repente ele sente o sabor e disse, como pode tu deixar o melhor vinho para o final da festa? Deixa eu te dizer uma palavra nesta noite. Quando o negócio estiver apertado, que você diz assim, não sei mais o que fazer, Deus vai entrar com providência, te dando o escape, te dando como tu resolver. E se tu não entender, deixa eu te falar mais, Ele vai enviar alguém para te dizer como fazer. E se tu não entender como fazer, Ele vai fazer na tua vida, porque Ele é Deus. Ao mês passado, eu entrei em tribulação. Entrou um concorrente, e aqui vai para os empresários, próximo do meu trabalho. E eu disse, e agora? Meu Deus, falei para o senhor, acho que eu falei assim, meu Deus, o negócio aqui é agora. E ele começou a fazer o auê lá, propaganda, não vou dizer nenhum nome para não evitar de problema. E eu fiquei com minha esposa, e agora? E agora? Chegou um momento que eu disse assim, calma, Ele vai me dar estratégia para eu não afundar no barco. Eu vou usar aquilo que eu tenho. Eu não tenho muito dinheiro como Ele tem, mas eu tenho todo o dinheiro e da inteligência na minha mente e na minha alma. De repente Jesus disse assim, calma, porque eu sei fazer, tu não sabe. De repente Deus me dá uma forma de eu trabalhar de um jeito que as coisas começaram a andar. Janeiro acabou para a glória de Jesus. Você entendeu? Agora começou fevereiro, e daqui para frente quem continuar fazendo é o dono de todas as coisas. A Bíblia diz que nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Lembra da viúva? Para morrer, e ela dizia, eu não sei mais do que fazer. Começa a mensagem nesta hora. A Bíblia diz que a viúva, não sei mais o que fazer, vou tomar os meus filhos. Mas de repente Deus diz assim, calma, faz para mim alguma coisa para eu comer. E a Bíblia diz que a mulher disse assim, não tenho senão um pouquinho de azeite na botija. E de repente o profeta disse, pois bem, faça conforme eu te disser. Entra e fecha a porta do teu quarto, da tua casa, com teus filhos, e deixa Deus fazer. Quando estiver no sufoco da tua alma, procura os psicólogos, procura os psiquiatras, mas se não te derem solução, eu te digo nesta noite, entra no teu quarto, varão, e entrega o teu caminho de verdade para Jesus, e eu duvido se Ele não vai fazer. Duvido. E o interessante, muitas das vezes a gente procura um milagre com facilidade. Pelo contrário, a maioria dos milagres que Jesus fez foi nas dificuldades. Acabou-se todo o vinho, só tinha o quê? Tralhas e água natural. De repente, o melhor vinho é servido. Aí Jesus começa o ministério, a pregar o evangelho. E aí entra aqui a mulher do fluxo de sangue. Mateus 9, do 20 ao 22. Acompanhe. A mulher passou-se muitos anos sofrendo com fluxo de sangue, que vocês, mulheres, sabem como é o terror da vida de vocês.
Mas de repente, a mulher escuta falar que vai passar um homem que faz milagre. Ela procurou todo o meio terreno para se resolver os problemas dela, mas não se resolveu. E a Bíblia diz que o que Jesus fez? Ele não fez nada, a não ser liberar poder. Nesta noite, muitas das vezes nós queremos, meu Deus, muitas das vezes nós queremos que Jesus mande carta, escreva, mande mensagem, faça alguma coisa para nós entendermos o que é Deus na nossa vida. Mas eu te digo nesta noite, na simplicidade, nas coisas que tu olha, que o mundo diz assim, não é possível, é possível. Nas coisas que tu olha, que tu pensa que não é Deus, meu irmão, fazendo na tua vida. Oh, glória para Jesus. Oh, glória para Jesus. Começa a refletir nesta noite. Não tem mais nenhuma solução. O mundo diz que não tem solução. O teu amigo diz que não tem solução. O teu vizinho diz que não tem solução. Mas eu te digo nesta noite, tem solução sim. Em Cristo Jesus. Quem sabe fazer, faz. É Jesus. É Jesus. Quem sabe fazer é Jesus. A Bíblia diz que a mulher tocou na orla do seu vestido e Jesus para. Quando ele para, ele disse: calma, alguém me tocou. E aí entram os curiosos que têm pouca fé. Disse: como pode, mestre, alguém te tocar? A multidão te aperta. Calma, porque eu sei que de mim saiu virtude. Deixa eu te dizer uma coisa para ti. Está apertado? Se coloca aos pés do Senhor. Se coloca aos pés do Senhor. Muitas das vezes Jesus só quer isso, que nós se dobremos aos pés dele e esperamos o que Deus vai fazer em nossas vidas. Meu Deus. Quando a gente menos espera, Deus entra com providência e manda alguma coisa para solucionar aquilo que tu está pedindo. Seja na doença, seja no mundo espiritual, seja no mundo ministerial, seja na família, seja no casamento, seja onde for, a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus do impossível. Lucas 1:37. Louvado seja o nome do Senhor. O ministério de Jesus começa a fluir a partir desses simples atos que muita gente achava que não ia sair nada daquele pote. Quando você pensa que não tem mais, que a gente olha e diz assim: a esperança acabou, tudo está desandando, eu já fiz o que pôde fazer, eu já estudei, eu me capacitei, coloquei os currículos, eu não sei mais o que fazer. Calma, é nessa hora. Jesus dá valor quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. Vocês estão entendendo essa palavra? Quando eu estava lá na subcongregação, eu passei 8 meses lá, na graça, no óleo. Orei por muita gente, fiz o que eu pude. Jesus disse assim: eu vou te tirar daí para que as coisas aconteçam. Jesus me tirou de lá pela enfermidade e as bênçãos lá estão fluindo agora. Gente que estava com sei quantos anos, para a glória do Senhor, não é para mim, esperando ser aposentado, hoje se aposentou. Gente que estava com sei quantos anos querendo uma casa mais ou menos, hoje tem casa. Não fui eu que dei. Não fui eu que dei o meu dinheiro para fazer. Eles e Deus fez. O problema é que a gente acha que só faz se nós tiver. Não, irmão. Quem faz tudo na nossa vida é Jesus. Ele faz, aleluia, Ele pode, Ele vai fazer, e Ele é quem faz e desfaz. A Bíblia diz que aquele que não se coloca na brecha, Ele tira e coloca outro. Aquele que disse, o Senhor diz que Ele abate, Ele levanta, Ele exalta. Está na Bíblia. Quem faz essas coisas é o nosso Deus. Deus. Eu disse: Jesus, eu te louvo e te agradeço. Foi só eu sair e as bênçãos aconteceram. Glória a Deus.
o ministério de Jesus vai para o cego de nascença. João 9, do 1 ao 12. Está um homem muitos anos, cego. Os discípulos olham e dizem: João, acompanha comigo, 9, do 1 ao 12. Está aí esse negócio. De repente Jesus olha e os discípulos: mestre, quem pecou desse homem? Foi o pai? Ou foi a mãe? Ou foi a família? Quem foi que fez para esse homem estar assim? Elton, sabe o que Jesus disse? Não foi ninguém que pecou, foi para que a minha glória se manifestasse na vida dele. Sabe o que eu entendo aqui? Às vezes não acontece, é porque nós queremos a glória para nós. Eu fiz, faço, vou fazer. E aí ele não ordena a bênção, não ordena o milagre. Mas nessa noite entenda, tem muita coisa que pode acontecer na nossa vida quando nós, no forte, sai de cena e deixa Jesus entrar como o primeiro mandante na nossa vida. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus chega para o homem e disse: pois bem, cuspiu, fez lodo, passou nos seus olhos e disse: vai, lava no tanque de Siloé e volta para agradecer, porque quem pode fazer é quem? É Jesus de Nazaré. Quem pode fazer é Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que Jesus fez isso para a glória de Deus se manifestar naquela família. Eu tenho certeza que aquela família se converteu a Cristo, porque não pode a gente ver um milagre vivo de nascença e não querer Jesus. Misericórdia. Oh, aleluia. O ministério de Jesus começa a fluir e ele vai para João 8, capítulo 8, versículo 1 em diante. O ministério de Jesus, quem sabe fazer é Jesus, irmão. João 8 diz que a mulher foi apanhada em ato do adultério, no ato do adultério mesmo. A Bíblia diz que todo mundo pegou aquela mulher e colocou ela na praça no meio de Jesus e disse: pronto, essa mulher, diz a lei, que é para ser apedrejada. Tu o que dizes? Mas Jesus, que pode fazer todas as coisas. A mensagem é só essa, irmão. Ele vai tinir no teu ouvido, no teu coração, para tu entender. E de hoje por diante dizer para Jesus: quem pode fazer é o Senhor. Não coloca na frente nada, porque quem vai fazer é o Mestre. Ou deixar de fazer é Ele. Se é por Ele ou por Ele, mas tudo é para Ele, irmão. Aí a Bíblia diz que Jesus disse: vou escrever. Escreveu ao chão, olhou. E o que tu dizes, mestre? A Bíblia diz que ele disse: aquele que não estiver em pecado, que atire a primeira pedra, e voltou a escrever no chão. Ou seja, o mundo olha para a gente querendo solução, mas quem dá solução para todas as coisas que acontecem em nossa vida é Jesus. Irmãos, nosso advogado sabe que eu quase coloco ele doido, ligando para ele todo dia. Eu tenho que fazer alguma coisa para esse negócio, preciso me operar. E aí fiquei, bota na justiça, bota. Falei com o mestre advogado, ele sabe, eu agoniava ele. Aí eu disse: calma, eu vou orar. Se o senhor quiser, amém. Se ele não quiser, amém. Mas o nosso momento é esse mesmo, sabe por quê? Porque nós somos falhos. O momento nosso é querer como a gente gosta de querer, porque é muito bom. A gente diz assim: Senhor, está aqui, eu quero. Senhor, está aqui, eu quero. É fácil? É, muito fácil. Mas aqui, o texto, o povo queria matar aquela mulher, mas Jesus entrou com a providência de que poucos esperavam que Jesus fizesse naquele momento. Mas Jesus fez, apagou os seus pecados e disse: pois não vá mais fazer. Se não tem acusador, vá em paz. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Se alguém te acusa,
entregue ele para Jesus, porque a Bíblia diz que o nosso Jesus é advogado, fiel, justo e verdadeiro. Me mostre na Bíblia alguma hora que Jesus perdeu alguma causa. Me mostre nessa Bíblia de Gênesis e Apocalipse um momento que Deus perdeu alguma batalha. Me mostre na Bíblia algum momento que Deus fez e deixou de fazer. Me mostre. Não tem. O nosso Deus, Ele é o Deus de ontem, de hoje, será para sempre o mesmo Deus, justo, fiel e fogo consumidor. Doa quem doer, Ele continua assim, desse jeito. Não tem irmão de outro Deus. Apanhado no adultério, ele foi justo e foi fiel. Mas nesta noite, o Espírito Santo me leva também para João 11. Vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Quantos dias morto? 4. Todo mundo disse não tem mais jeito. Marta, Maria chorando, disse não tem solução. E Jesus começa a caminhada dele até chegar lá. Tranquilo. Porque o nosso mestre anda tranquilo. De repente ele chega e diz, pois bem, aonde está o homem? Eu tenho certeza que aquela cena, alguém olhou, está ali. E Jesus disse, pois bem, cheguei, Pai, que a tua glória se manifeste aqui. Lázaro, sai para fora. Os homens não deram jeito na ressurreição. Não tinha jeito, 4 dias não tem jeito. Mas é nesse momento, quando a gente desespera, e a gente diz, varão, que nós não vamos ter mais solução, ele entra com a providência divina. Agora escute, e eu já vou caminhar para encerrar. Quando Deus entra, quando Jesus entra para fazer, ele vai fazer. Só está me entendendo o mistério? Quando ele entra para fazer, ele vai fazer, irmãos. O problema é que a gente quer o positivo para nós. Mas às vezes ele não permite o positivo. Ele permite que as coisas aconteçam. Ah, permitiu. Vou deixar de adorar a Deus? Não. Vou continuar cada vez mais. Vai doer, é bem verdade. Vamos sofrer, é bem verdade. Vamos ficar agoniados, é bem verdade. Mas Deus, irmão, sempre tem o melhor para nossas vidas. Eu tenho vários testemunhos na minha vida que eu dizia, não pode Deus permitir isso para mim. Eu não aceito. A minha vida toda servindo a Cristo, 25 anos de crente, recebi Jesus porque alguém me disse que Jesus mudava a vida. E eu entreguei minha vida por inteiro para Ele. E Jesus não permite assim coisa para mim? É, porque Ele é o Deus que faz. E quando Ele faz, está feito. Não tem essa história de querer choramingar. É aceitar, levantar a cabeça e ir em frente, porque Deus vai dar. Deus vai dar, varão. Deus vai dar. Fechei, eu vou encerrar. Eu vou caminhar para encerrar. Fecharam uma porta de trabalho para mim, lá no sul do estado. Eu digo, meu Deus, quem é esse circuncisão que está entrando para fechar essa porta para mim? Mas Deus sempre dando vitória. Fechou lá, abriu em Teresina. Opa, está mais perto de casa. Que glória para Jesus. E eu fiquei revoltado. Disse para minha esposa, não pode. É meu colega de trabalho, é isso aqui. E fiquei batendo. E de que de repente Deus faz esquecer. E o melhor de Deus para nossas vidas é o que Ele quer, o melhor para nossas vidas. Não deu? Pronto. É difícil aceitar, é difícil. Eu sou prova viva. Como diz a história, eu estava bonzinho há 6 meses atrás. Hoje estou com o peito aberto. Até para abrir, para abraçar a mulher, dói. Vou fazer o quê? Aceitar. Aí eu recebi uma visita lá no meu trabalho. Rapaz, tu operou de quê? Rapaz, operei do coração. Rapaz, sou onda doente. Eu estou vivo. E Jesus está comigo, me dando vitória. Me dando vitória. Não é para minha glória, é para a glória de Deus, irmãos. Quando eu decidi aceitar, deixar Jesus fazer o que Ele bem quer, a gente entende que Deus quer o melhor para nossas vidas.
mas não é fácil. Lázaro ressuscita, e já vou caminhando para encerrar. E aí eu chego no ato da ceia. Lucas 23, do 33 ao 43, vai falar dos dois ladrões naquela cruz do Calvário. Está lá Jesus, que não tinha, ficamos em pé. Está Jesus, eu já vou encerrar, se o Senhor me permitir orar, e o Senhor faz a administração dentro do horário. Está lá Jesus, pendurado no madeiro, flagelado, chicoteado, esbofeteado, cuspido, sangrando, sofrendo. Tem dois malfeitores, uma à esquerda, outra à direita. Para a sociedade, minha jovem, não tinha mais jeito. Era morte por dois e juiz eterno. Mas um ousou pedir misericórdia. E aí onde entra o tema principal dessa mensagem. Quando eu aceito o que Jesus faz na minha vida, eu aceito a misericórdia de Deus na minha vida. Quando eu aceito deixar Jesus fazer na minha vida, eu entendo que é o querer dele, não é o meu. Quando eu aceito Jesus querer fazer, eu entendo que é o melhor da minha vida, é como Jesus quer fazer na minha história. Irmão, há 25 anos atrás, irmão Débora, eu não tinha história de nada. Eu não tinha nem nome nem sobrenome. Maltrapilho, beberrão, de tudo que tu imaginar. Mas hoje eu tenho uma história marcada na eternidade, marcada na circunvizinhança, em toda a zona, em toda Teresina, alguém me conhece como servo de Deus, cristão e que defende a fé em Cristo Jesus. Doa quem doer. Ô Senhor, tu disse que era o que salva, desce desse madeiro e salva nós. O outro disse, calma rapaz, sossega, porque ele está aí, porque ele não fizesse nada. E de repente o Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus diz assim. O outro pergunta, mestre, quando tu entrar no paraíso, lembra de mim? E aqui entra, quem pode fazer é o mestre. Ele abre a porta do paraíso, e aquele mesmo instante a Bíblia diz, irmã Adriana, que o ladrão recebeu, digno de entrar no paraíso com Jesus. Por quê? Porque ele teve a vontade e o querer de se redimir, mesmo na cruz do Calvário, morrendo. Eu te digo nesta noite, irmão e irmã, que vieste aqui, tudo nessa vida tem solução. Provê na Bíblia que até para a morte Jesus faz milagre. Mas eu te digo, seja qual for o teu problema, que você diz que não tem mais nenhuma solução, eu te convido, nesta noite, nós queremos orar por você e decretar vitória na tua vida conjugal, na tua vida familiar, na tua vida do ministério, trabalho, saúde. Nós queremos orar por vocês aqui nesta hora. Ah, Jesus, eu ando meio todinho cambaleando e eu quero ceiar. Ah, Jesus, a minha vida está assim meio balançando. É melhor balançar do que cair. Mas se balançar, Jesus, a Bíblia diz que nós devemos ser como palmeira. Vai e volta na presença do papai. Mesmo que o mundo olhe e diz assim, está pecando, está errado. Mas você está aqui como ato de misericórdia, pedindo essa misericórdia a Deus para nós ceiarmos uma vez mais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui é o nosso combustível para o mês de fevereiro. Quando eu estou ceando, eu estou dizendo para o mundo que o mundo perdeu e Jesus ganhou. O diabo perdeu e Jesus continua na minha vida. Eu te peço, não deixe de cear hoje. Por um motivo, seja qual for. Briguei com a esposa, não tem problema nenhum, venha, nós precisamos orar por você. Aleluia, eu estou meio assim, mas eu quero me consertar. Venha, eu também não ando 100%. Ah, que eu pudesse estar 100%, porque eu já estaria onde? No céu de glória. A Bíblia diz que o varão perfeito, o lugar dele não é na terra, é no céu.
Venha em nome de Jesus, eu quero orar por você. Nós queremos ministrar a bênção sobre a tua vida. Se há um pensamento negativo nesta noite dizendo: Senhor, eu não consigo não. O mundo está me afligindo. Senhor, eu fiz, eu assisti, eu vi, mas eu quero redimissão. O sangue de Jesus é que redime a minha vida e a tua vida. A Bíblia diz que é o único cordeiro, aleluia, que pode perdoar os nossos pecados. É Jesus de Nazaré. Tem alguém que nesta noite que precisa se reconciliar? Eu quero orar por você. Você tem tentado, mas a luta maior no teu interior. Eu preciso orar por você. E eu não vou insistir, mas eu preciso entregar que há 6 meses está aqui no meu coração. E eu meditando nesta palavra, pedindo misericórdia. Eu te digo nesta noite, Jesus vai fazer. Ele quer restaurar o casamento aqui. Mas todo mundo diz que não tem mais jeito. Tem jeito sim. Um casamento firmado na palavra, se ainda está de pé, é porque é Jesus que está fazendo. É Jesus que vai continuar fazendo. Venha no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Saúde. Nós queremos decretar vitória aqui. Saúde para a vida de vocês. O médico disse que está aí alojado, mas eu te digo nesta noite, o médico melhor está aqui, Jesus de Nazaré. Quando abriram meu coração, tinha várias válvulas que estavam entupindo e eu não sabia. Sabe o que foi isso? Quem fez foi Jesus. Aleluia. E hoje estou aqui contando a história para te dizer: não tem nenhuma doença que seja permitiva de Deus que Ele não possa curar. Não tem nenhum problema que não seja permissão de Deus que Ele não possa curar. Nesta noite o Espírito Santo fala ao teu coração, à tua mente. Tu anda escutando aquilo que não é de Deus. A autoridade de Jesus repreende, varão. Não é de Deus. Aleluia. Deixa eu te dizer, Ana. Tem Ana aqui pedindo para abrir madre. Nesta noite eu te digo: espera no Senhor. Ana passou muitos anos, mas quem pode abrir a madre é Jesus de Nazaré. Não sou eu, não é os médicos, não é a medicina, mas quem faz esse milagre é Jesus. E agora eu vou falar bem tranquilo: não afoguenta o teu coração, não te aferreia, mulher. Isso é coisa fácil para Jesus fazer. Abrir a madre é tão tranquilo. Aleluia. Vamos orar aqui em nome de Jesus. Meu pastor, ministre essa oração junto conosco. Vamos orar em nome de Jesus. Põe a mão na enfermidade, seja onde ela for. Se ela for enfermidade física, põe onde está alojado. Se ela for espiritual, põe na mente, põe no coração. Quem pode fazer, irmão, é Jesus. Você já sabe desse negócio.
Liberta, Jesus, nessa hora, meu Espírito Santo. Limpa, aleluia, o mioma que está aí alojado para a glória de Jesus. Limpa, limpa, limpa. Tira todo o policistes. Limpa, Jesus, limpa do plano dos pés da minha cabeça. Limpa nós. Decanta Deus passa o óleo como um bálsamo, tirando a dor da tua filha. Limpa, Jesus, limpa, 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 limpa. E que o Espírito Santo seja o mesmo Senhor para fazer essas vidas. Toda glória para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória para Jesus. Aleluia.